Derivada. No cálculo, a derivada em um ponto de uma função y igual a f de x representa a taxa de variação instantânea de y em relação a x nesse ponto. Podemos destacar que o limite da função f de x vai ser igual a quem? A derivada da função f de x vai ser igual a quem? Ao limite onde o h tende a zero, na função f de x mais h, menos f de x sobre h. A derivada ela pode ser representada por y' f' ou dy dividido por dx. Para calcular a derivada da função em relação a x, vamos ver esse seguinte exemplo. f de x é igual a 8x mais 15. Observe que, para calcularmos a derivada, nós temos um limite onde o h tende a zero. Então, no lugar do f, 8 de quem? De x mais h mais 15. Menos 8x mais 15, que é a função. Tudo isso dividido por h. Aí vamos resolver. 8 vezes x, 8x. 8 vezes h, 8h, mais 15. Menos 8x, menos 15. Resolvendo, nós temos 8h dividido por h, que é igual a quanto? 8. Iremos calcular a derivada pela regra do tombo. Vamos ver. Utilizando a regra do tombo, o resultado também vai ser o mesmo. Utilizamos a regra do tombo, iremos tombar o expoente para a base multiplicando e subtraindo 1 do expoente. Vamos ver. A função 8x mais 15, esse 1, aqui eu tenho um expoente na variável x, eu tenho expoente 1. Então, observe que o 1 ele veio para a base, no caso foi tombado, ele veio para a base multiplicando por 8, pela base 8. E subtraindo 1 do expoente. Como aqui eu tenho 1 menos 1, mais o 15. Como que vai ser esse 15? Esse 15 aqui é uma constante. Se é uma constante, toda constante ela é igual a zero. Então, a derivada da função f de x vai ser igual a 8 vezes x elevado a zero mais a constante, que é o 15, que no caso foi zero. Então, observe que a derivada da função foi 8. O resultado é 8. Outro exemplo. Y é igual a x elevado ao cubo. Então, a derivada y é igual a x ao cubo. A derivada de y vai ser 3, ele vai vir para o numerador, no caso, para a base, e no expoente eu vou subtrair 1. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, e no expoente, que era 3, 3 menos 1, ficou 2. Então, o limite da função x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. A derivada da função f de x igual a 8 vai ser 0, porque o 8 ele é uma constante, ele não tem uma variável. Então, como ele não tem uma variável, o 8 aqui é uma constante que sempre vai ser igual a 0. Aqui, f de x é igual a 7x ao quadrado menos 8x mais 20. Vamos ver, a derivada dessa função vai ser 2, que é o expoente, ele vai vir para a base multiplicando por 7. Então, 2 vezes 7, nós vamos obter 14. A potência aqui eu tenho 2, o expoente. Eu vou tirar uma unidade. Então, 2 menos 1, eu vou ter 1. Aqui, menos 8x. O 1 daqui do expoente, ele vem para a base multiplicando por 8. Então, vai ficar 1 vezes 8, 8. E o meu expoente, no caso, o expoente, no caso de x, da variável x, vai ficar 1 menos 1, 0. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 1 vezes 8, 8. Então, a derivada da função f de x igual a 7x ao quadrado menos 8x mais 20 vai ser 14x menos 8. No outro exemplo, nós temos y é igual a 3.000 vezes r elevado a meio, que é 1 sobre 2. Então, esse meio, 1 sobre 2, ele vem para a base multiplicando por 3.000. Então, vai ficar 1 meio. 1 vezes 3, 3.000, dividido por 2, 1.500.
E no expoente eu vou tirar uma unidade. Se eu tenho meio e tiro uma unidade, eu fico devendo meia unidade. Então aqui, ó, meio menos 1, eu tenho menos 1 meio. Tá? E aqui está o cálculo. No caso, nós tiramos o mínimo. Ó. 1 sobre 2 menos 1, o mínimo é 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. E 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1 meio. O outro exemplo é soma ou diferença entre funções. Então, dada a função f de x é igual a 5x mais 40, primeiro e g de x igual a x ao quadrado menos 50, vamos calcular. Ele quer saber o seguinte, ó, a derivada de f de x mais g de x. A derivada de f de x vai ser 1 da base, 1 do expoente vai vir para a base multiplicando por 5. Então, 1 vezes 5 vezes x, e vou subtrair 1 do expoente. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, 1 vezes 5, 5. E mais 40 é uma constante, então vai ficar mais 0. Agora, vamos ver a derivada de g de x. 2 vem para a base multiplicando por x, então vai ficar 2x. E esse expoente 2 vai subtrair 1, então que vai ficar uma unidade. E o menos 50, por ser uma constante, vai ser 0. Então, a derivada dessa função f de x mais g de x vai ficar 5 mais 2x. Na função g de x menos f de x, a derivada de g de x nós já encontramos. Né? No caso, ó, a derivada de g de x vai ser 2x. Ó, 2x está aqui. Menos a derivada da função f de x também nós encontramos, que foi 5. Então, a derivada de g de x, 2x. Menos a derivada da função f de x, que é 5. Então, o resultado ficou 2x menos 5. Obrigado.